Começando com essa questão da dinâmica das relações na região, né, eu acho importante resgatar, né, trazer de novo esse tema de duas categorias da nação, né, duas concepções da nação que às vezes deixam essa relação um pouco confusa para os brasileiros, né? Aqui no Brasil, né, nós temos uma ideia muito clara sobre o que é ser nacional do Brasil, né? Basta você nascer aqui, então, né, não importa de que origem você é, que língua você fala, quando você nasce aqui, você obtém sua cidadania, você é considerado nacional, né, ou brasileiro, né? A identidade nacional brasileira ela é muito fundada nessa questão do nascimento, da terra, né, do território. Agora, naquelas regiões, né, no antigo Império Russo, né, a gente precisa lembrar que o Império Russo sempre foi um império multiétnico, né, portanto, havia naquelas regiões muitas etnias diferentes, né, com territórios muito diversos, às vezes sobrepostas, né, muitas etnias convivendo nos mesmos territórios. Lá, então, é muito diferente. Essa identidade étnica e nacional, ela depende muito dessa questão da ascendência, né, né, os meus antepassados, né, faziam parte de algum grupo étnico, então faço parte desse grupo também. E essa relação também é extremamente ligada à questão do idioma, tá? Então, muitas vezes essa identificação acontece na base do idioma. E aí, para facilitar um pouco, eu vou trazer o meu próprio exemplo, né? Como a Tainá me apresentou, eu sou cidadã russa, né? E eu me identifico como russa, mas eu nasci na Geórgia, né? Eu nasci na Geórgia quando ela ainda fazia parte da União Soviética, hoje é um país independente, que fica no Cáucaso, depois vocês podem conferir no mapa. Mas eu cresci na Ucrânia, né? Eu falo ucraniano e eu frequentei a escola, né, toda a escola, do primeiro até o último ano, eu frequentei na Ucrânia, né? Portanto, eu aprendi em ucraniano, aprendi história ucraniana e cresci na Ucrânia, né? A minha formação, né, como indivíduo se deu na Ucrânia. E mesmo assim eu me considero russa, tá? Como que acontece isso? E vejam bem, outro fator importante nessa identificação da nacionalidade na região do antigo Império Russo, da União Soviética, é o sobrenome, né? Então vocês vão reparar que o meu sobrenome não tem nada a ver com russo, não parece, né, os sobrenomes russos. E de fato, né, o meu sobrenome é georgiano, né, porque nós herdamos o sobrenome do nosso pai, né, o sobrenome é herdado pela linha paterna. Mas isso não significa que eu me identifique como georgiana, porque a minha família sempre foi família russófona, que falava russo, né? Os meus antepassados, os meus bisavós vieram da Rússia, né? Nos anos 30 do século XX para a Geórgia, tá? E viveram lá a vida inteira, né? Portanto, se identificavam muito com a cultura georgiana, mas eram russos, tá? Né? Nessa relação de descendência-ascendência, né? Então, essa questão, né, entender um pouco como se dão essas identidades é muito importante, porque, como o Vicente muito bem demonstrou, esse conflito que a gente está analisando hoje é muito relacionado com essas identificações dos povos que moram naquelas regiões, mas não apenas, né? E aí eu queria tentar, né, demonstrar para vocês que não basta ter essa dinâmica de identificação para haver conflitos, né, e essas disputas territoriais. Precisa ter, né, uma chave que vai, então, pegar essas identidades e transformá-los, né, instrumentalizá-los para os fins políticos, né, ou geopolíticos. Exatamente isso que aconteceu, mais ou menos ali no começo da década de 2000, né, em 2004, alguns estudiosos né, mostram que a partir de 2004 o governo de Putin, né, Putin já era presidente, começou a se preocupar e instrumentalizar essa relação de identificações das pessoas que hoje são cidadãos dos países independentes, como Ucrânia, como Geórgia, mas que se identificam como os russos, né? E toda essa relação ela tem muito a ver com a quantidade gigante de pessoas
que foram separadas, né, pessoas que se identificavam como russas, que foram separadas pelas fronteiras criadas depois do fim da União Soviética, né? E assim foi criada uma das maiores diásporas contemporâneas no mundo, né? E os russos hoje são, né, a Rússia é um dos países que mais tem seus cidadãos morando fora dos seus territórios, são 10,5 milhões de pessoas fora do país. Esse número é compatível com o número dos imigrantes chineses pelo mundo, né? Só para vocês terem ideia, porque essa diáspora é extremamente invisível, né? A gente sabe muito pouco sobre ela. Então, essa diáspora, que é composta por 3 tipos, né, 3 categorias de pessoas. Cidadãos russos, né, que têm passaporte russo, que moram fora, né, que então viviam, por exemplo, na Ucrânia, e com a criação da Ucrânia como um país independente, depois do fim da União Soviética, se tornaram também, né, cidadãos ucranianos, e aí eles têm essa ligação, né, inclusive jurídica, né, formal, com o seu país, com a Rússia, né? Os cidadãos soviéticos também que moram nos países que não são a Rússia, né, que então são russófonos, têm essa ligação e identificação com a Rússia, mas se tornaram cidadãos de outros países, e também os imigrados, né, os descendentes dos imigrados do Império Russo, da União Soviética, depois da Revolução Russa, ao longo da década de 70, né, quando muitos russos, né, soviéticos migraram para o Ocidente, etc. Então, essa diáspora também é extremamente diversificada, heterogênea. A partir, então, dessa década, a partir já do fim da União Soviética, a Rússia começou a olhar para a diáspora com interesse, né? De estreitar relações, de aproveitar algumas relações de pessoas, né, que se deram bem no Ocidente, que tinham um poder econômico grande. Então, né, na década de 90, essa relação com a diáspora ela era bastante amigável, mas a partir dos anos 2000, com já o Putin no poder, ele começa a olhar para essa diáspora de uma maneira instrumentalista, né, tentando aproveitar a presença desses russos no exterior para poder perseguir seus interesses políticos. E é exatamente isso, né, isso vai piorando ao longo das décadas e né, tem uma virada muito forte a partir do terceiro mandato de Putin, né? A gente precisa lembrar que Putin ficou 2 mandatos, né, de 2000 até 2008, depois ele se tornou o primeiro-ministro, depois ele né, de novo foi eleito como presidente a partir de 2012. Então, essa data de 2012 ela é muito importante, porque os estudiosos vão dizer que né, a partir do começo do terceiro mandato de Putin, houve uma virada conservadora no seu governo, né? E aí o governo e o regime de Putin começa a se preocupar com as questões ideológicas e questões identitárias, e começa a instrumentalizar essas questões para perseguir seus projetos geopolíticos, e, né, inclusive essa questão, então, das identidades, ela começa a ficar muito fortemente presente, né, na política externa da Rússia a partir né, ela fica presente já no conflito com a Ucrânia em 2014, né, justamente essa agressão, essa tomada, né, ocupação da Crimeia pelo governo de Putin, e também, paralelamente, ajuda aos separatistas do leste da Ucrânia, né? Então, aqui, nessa ocasião, esse discurso da defesa daquilo que é chamado de mundo russo, né, como se fosse essa diáspora, né, ele fica muito forte nesse discurso. E é interessante perceber, né, como eu tenho essa ligação com a Geórgia e com a Ucrânia ao mesmo tempo, né, são esses 2 países, são os países que foram muito marcados depois do fim da União Soviética, mas não apenas, né, antes mesmo da formação da União Soviética, foram marcados por espírito independentista, né, por espírito emancipatório. Eles sempre quiseram ser países independentes, né, construir nação independente. A Geórgia, por exemplo, conseguiu, né, entre 1918 e 1922,
A Geórgia foi um país independente, né? Ela aproveitou a Revolução Russa para reivindicar a sua emancipação política e nacional, então ela, nesse curto período, ela era uma república democrática independente, depois foi, de novo, tomada, né, invadida, enfim, né, pelo governo agora, né, naquela época já bolchevique. E a Ucrânia também, né, sempre teve esse sonho da independência, porque ela nunca teve esse momento da independência, sempre fez parte do Império Russo e depois da União Soviética. Então, naqueles países, esse espírito da emancipação nacional sempre foi muito forte. Mas também dentro desses países, como na Geórgia, por exemplo, houve algumas regiões que se identificavam mais etnicamente com a Rússia, né? Como, por exemplo, a Abkházia, na Geórgia, e Ossétia do Sul, que são hoje dois, né, são territórios que foram também ajudados pelo exército russo nesse momento de separação da Geórgia, né? Então, lá realmente essa vontade de fazer parte da Rússia vinha de baixo para cima, né? Era a vontade do povo de fazer, né? Eles se identificavam mais com a Rússia do que com a Geórgia. Hoje são dois territórios no mapa da Geórgia que não são controlados pelo governo central georgiano, né? Então também tem essa sombra da Rússia ali naqueles territórios. Agora, muito diferente a relação dessa região que hoje a gente está discutindo da Ucrânia do leste, né? São duas regiões administrativas de Donetsk e Lugansk, né? Duas cidades. De fato, aquela região, como bem mostrou o Vicente, fala russo, né? Não significa que etnicamente essas pessoas são russas, elas podem ser ucranianas, mas elas falam russo, portanto, elas se identificam com a Rússia, né? Mas nunca houve, assim, historicamente, não houve essa vontade de fazer parte da Rússia, né? Portanto, essa relação é um pouco mais forçada, né? A gente sente aqui uma agressão do regime Putin para né, pegar esses territórios, invadir esses territórios, conquistar esses territórios e anexá-los ao território russo, né? É claro que o que está acontecendo hoje na Ucrânia do leste, né, nós chamamos de guerra híbrida, né? Aquela guerra que não é uma guerra explícita, né? Tem a guerra, né? Muitas pessoas morreram, mas a Rússia não assume a responsabilidade, né, não assume que os seus soldados e sua técnica, né, militar está presente de fato naquela região. Mas então a gente precisa lembrar, quando a gente está falando sobre a guerra iminente entre a Ucrânia e a Rússia, que a guerra já está acontecendo, né? Já tem a guerra na Ucrânia, e uma guerra, inclusive, gente, que está gerando, né, o maior número de refugiados para a Europa, né? A Ucrânia hoje é o país europeu que mais gera refugiados e deslocados internos, né? Alguns dados, assim, os dados da Organização Mundial para Migrações diz que em 2018 houve 93 mil refugiados ucranianos fora da Ucrânia, e a própria Ucrânia alega tem 1,5 milhão de deslocados internos que estão fugindo daquela região de conflito, né? Portanto, quando a gente está falando sobre guerra iminente, acho que a gente precisa lembrar que a guerra está acontecendo, né? Esses dois países já estão em guerra, tá? Então, assim, a Rússia está perseguindo, né? Está instrumentalizando essa identificação de algumas regiões da Ucrânia para justificar, legitimar essas invasões, né? Mas a Rússia hoje na Ucrânia é vista como um grande agressor, né? Porque os jovens ucranianos são alistados para o exército e morrem nessa guerra com um agressor, que é a Rússia, né? É óbvio, né, para todo mundo que esses separatistas só conseguem, né, ficar já, né, tantos anos resistindo graças à ajuda militar da Rússia.
Olá, meu nome é Tati Ribeiro e esse aqui é o canal da Rede Emancipa no YouTube. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no nosso canal e, claro, de acionar o sininho para receber novas notificações. Caso queira assistir esse vídeo aqui na íntegra, é só pegar na descrição aqui embaixo o link.